Shalom, Leiculan, shalom a todos. Hoje é dia 31 de agosto do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 7 de Elul do ano 5785, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E a nossa missão e o nosso propósito é juntos estudarmos a Parashat semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, depois de um bom estudo, nós precisamos fazer perguntas de reflexões e trazermos os ensinamentos, os princípios e os valores da Torá para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Eu quero trazer aqui um texto antes de nós entrarmos no shiur, antes de nós entrarmos na aula da Parashá em questão, um texto que se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 51, Pasuk, versículo de número 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Uma das verdades que nós aprendemos quando nós estudamos a Torá é que a Torá, ela significa instruções, ou no singular, instrução. Então, quando nós estudamos a Torá, nós aprendemos que Hashem, nós aprendemos que o Eterno, ele deu instruções para o povo judeu que servem ao Eterno por meio das 613 mitzvot, das 613 leis, e nós das nações, os não-judeus, chamados de Benei Noach, filhos de Noé, nós seguimos as 7 leis da Torá, que são não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiça, atos de bondade e não maltratarmos os animais. Quando um não-judeu que entende que a Torá é a verdade, quando um não-judeu entende que ele pode se conectar ao Eterno por meio das 7 leis Benei Noach, andando lado a lado com o povo judeu, de fato, como disse o Maimônides, esta pessoa é chamada de um tzadik, um justo entre as nações. Então, se você quer agradar a Deus, de fato, você deve guardar as 7 leis Benei Noach. E digo isso para você que não é um judeu. Então, geralmente, se faz uma pergunta, como eu posso me conectar com Hashem? Como eu posso servir a Deus? Como eu posso agradar a Deus? Eu posso fazer isso guardando os seus mandamentos, que para nós, repito, são as 7 leis Benei Noach. 7 leis estas que têm fundamentação na Torá escrita e na Torá oral. Nós aprendemos pela Torá oral que o Eterno deu 6 mandamentos, 6 mitzvot para Adão e Rava, para Adão e Eva, e a 7ª mitzvah, a 7ª lei, foi dada para Noé, para Noa, logo depois do dilúvio, e isso está registrado ali no livro de Bereshit, capítulo de número 9, verso de número 4, Gênesis 9, 4. E uma das coisas que nós temos como propósito é nós buscarmos o Eterno, é nós compreendermos quem é Deus, quem é o Eterno, sendo assim, com um puro entendimento, com um verdadeiro entendimento, nós iremos demonstrar uma maior devoção no serviço a Hashem. Portanto, toda semana nós estamos aqui estudando as Parashiot, estudando as porções da Torá, e o nosso principal objetivo é trazer a consciência divina, é trazer a presença de Hashem para a face dessa terra, onde todos
possam servir a Deus em um único propósito com o povo judeu, com o povo de Israel, conforme escreveu o profeta Sofonias, capítulo 3, verso 9. Naqueles dias darei lábios puros para todos os povos, e todos me servirão com o mesmo entendimento e com o mesmo consenso. Então, é uma profecia. Nós temos várias profecias que todos os povos, raças, línguas e nações irão buscar um único Deus. E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós percebemos claramente essa grande verdade. As nações procurando o povo judeu para se conectar com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Podemos dizer que Zacarias 8:23 está se cumprindo aos nossos olhos. Está escrito: naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, 10 homens de nações, de países diferentes, procurarão os judeus e lhes dirão: iremos convosco, porque sabemos que o Eterno está convosco. Então nós percebemos de fato essa grande verdade. Por isso, nós temos aí um tempo durante a semana onde nós estudamos as porções da Torá. O que é uma paraxá? Alguém me perguntou. Paraxá significa porção. Então a Torá, que é composta por 5 livros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá ela é fatiada em partes pequenas, onde nós a estudamos uma vez por ano. Então, toda semana nós temos ali uma porçãozinha que se chama Paraxá, que contém ali de 3 a 5 capítulos da Torá, onde uma vez por semana nós focamos nesses capítulos, estudamos e tiramos ali algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. A Mishnah fala lá em Avot, capítulo 5, 21, um incentivo para nós buscarmos o conhecimento de Hashem. Estude-a, se referindo à Torá, pois tudo está nela. Examine-a profundamente, envelheça e fique grisalho sobre ela, e não se afaste dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela, se referindo à Torá. Então, porque Avot traz para nós esse incentivo, um incentivo no sentido de nos conectarmos com a Torá, buscarmos o conhecimento de Hashem. Então esse é o meu propósito aqui, é trazer esse entendimento, nós que somos das nações, que não somos judeus, mas seguimos aí as 7 leis de Noah em conexão com o povo judeu, e importante, debaixo de uma orientação rabínica. Nós estamos debaixo da instrução, da orientação do Rav Yaakov Gerenstad. Então tudo o que nós transmitimos aqui neste canal, de fato, por trás existe um rabino que está nos instruindo, que está nos passando a forma correta das interpretações da Torá e dos textos bíblicos do Tanar. Então nós não falamos aquilo que nós achamos, nós lemos o texto, pesquisamos, temos dúvida, procuramos o nosso rabino para poder transmitir de uma forma bem coerente com aquilo que os sábios do povo judeu ensinaram para as pessoas. Muito bem, rapidamente, a Paraxá de Shoftim é a Paraxá que nós estamos estudando essa semana, e é uma Paraxá que tem muitas lições. A nossa porção da semana começa ali no livro de Devarim, livro de Números, capítulo 16, verso 18, e vai até o capítulo de número 21, verso de número 9. Então fala assim para nós a Torá, no livro de Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 18. Você nomeará juízes e guardas para si em todos os seus portões que Hashem, seu Deus, está dando a você, para cada uma de suas tribos, e eles devem julgar o povo corretamente. Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, verso de número 18.
Muito bem. Como começa a Paraxá? Paraxá, ela fala para nós aqui, nesse texto, de juízes. E quem são esses juízes, de acordo com o versículo 18? Os juízes são aqueles que darão o decreto. E isso é bem explícito para nós aqui no Passuque, no versículo de número 18. Esses juízes, eles são responsáveis de julgar o povo de Israel, o povo judeu, com reta justiça e com as mitzvot, com a lei da Torá. É isso que está dizendo aqui o verso de número 18. Eu trouxe aqui um comentário, uma explicação do versículo 18 dentro do Midrash. Então, o que o Midrash ele vai falar para nós sobre os juízos? O Midrash nos diz que existiu uma estrutura de juízes lá em Eretz Israel, na terra de Israel. Então, por exemplo, para cidades pequenas, havia 3 shoftim, havia 3 juízes. Se a cidade ela continha acima de 120 judeus, haveria 23 juízes. E em alguns casos difíceis de serem julgados, eles eram levados ao Sanhedrin, que era composto de 70 juízes mais um líder. E qual era o papel desses juízes? Fala para nós o Midrash que o papel desses juízes eram julgar o povo de forma correta, isto é, julgar com a reta justiça. Então o povo judeu, ao entrarem na terra, e lembrando que nesse exato contexto, o povo judeu, eles estão entrando na terra de Israel. E ao entrarem na terra de Israel, eles deveriam montar essa estrutura de juízes com a finalidade de manter a ordem e o cumprimento da Torá. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui é a organização, é a seriedade de cumprir a Torá em locais diferentes. Eles estão saindo de um deserto, eles estão entrando na terra de Israel, a terra que fora prometida a Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, e agora eles deveriam montar essa estrutura de juízes para manter a santidade na terra de Israel. Essa é uma das lições que nós aprendemos aqui na Paraxá de Shoftim. E qual a lição, já indo para a parte prática, qual a lição que nós aprendemos nessa Paraxá? Então, conforme nós aprendemos a Paraxá, a Torá está mandando colocar os juízes. E a Torá também fala aqui dos guardas. Então, em cada local deveria ter ali os juízes e os guardas. Os juízes iriam dar o decreto e os guardas iriam executar esses decretos. Então, qual que é a lição que nós aprendemos aqui? O que significa portões nesta Paraxá de modo literal nas cidades? O que nós aprendemos? Se você reparar, o portão ele é um lugar de entrada. Então, vem o Rebbe e fala para nós que existe um grande ensinamento em cima de Devarim, capítulo 16, verso 18. O nosso Rebbe, ele diz que nós temos portões. E o que o Rebbe ele está nos ensinando com isso? O Rebbe, na verdade, quer dizer que nós temos ouvidos, nós temos olhos, nós temos nariz, nós temos boca, são algumas entradas. Portões está relacionado com entrada. Então, segundo o Rebbe Menahem Mendel, é através desses portões que nós recebemos as entradas do mundo exterior e do mundo pessoal. Então, o que você anda vendo? É isso que está entrando nos portões chamados olhos. O que você está ouvindo? Você está ouvindo coisas boas, coisas positivas? Os ouvidos são portões. Então, nesse sentido,
Qual que é a grande lição que nós devemos aprender aqui? Devemos aprender a tomar cuidado com certas intrusões, estímulos que vão prejudicar a nossa vida espiritual. O povo judeu, eles iriam entrar na terra de Israel. É isso que a Paraxá está falando. E lá na terra de Israel, eles deveriam criar essa estrutura, conforme nós aprendemos aqui no Midrash, 3 juízes em cidades pequenas, tantos juízes em uma cidade maior. Eles deveriam montar essa estrutura nos portões da cidade de guardas e juízes, juízes e guardas. Então a lição que nós estamos aprendendo aqui, de acordo com o Rebbe de Lubavitch, é que o portão, ele dá a ideia de entrada. E nós também temos algumas entradas. Entradas da visão, entrada dos olhos, entrada dos ouvidos, entrada da boca, entrada do nariz. Nesse sentido, a lição para nós é que nós devemos tomar cuidado com o que está entrando na nossa vida, nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso ouvido, coisas que podem sim afetar a nossa vida espiritual. E eu pergunto, o que tem entrado dentro dos seus portões? São coisas boas que te levam ao crescimento espiritual? Como está o portão do teu ouvido? Como está o portão dos teus olhos? O que você anda visualizando? Como está a sua vida espiritual? Então nós precisamos tomar cuidado com as entradas, com os nossos portões. Sempre quando nós começarmos o nosso dia, nós devemos começar o nosso dia em conexão com Hashem. Nós devemos começar o nosso dia em conexão com o Eterno. Nós aprendemos no nosso Sidur, assim que nós abrimos os nossos olhos, ainda na cama, nós fazemos a prece do Modé Ani Lefanecha Melech Vekayan Sheherizata Shi Benishimati Behemilar Abba Emunaterra. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. O que isso significa? Significa que nós já começamos o nosso dia em conexão com o Eterno. Significa que nós começamos a nossa conexão em agradecimento, em reconhecimento que Hashem nos deu mais uma oportunidade de vivermos mais um dia e praticarmos Torá, e praticarmos as mitzvot, e praticarmos os mandamentos que são eternos. Então devemos começar o dia já trazendo para os nossos portões a presença de Hashem, no sentido de reconhecê-lo, agradecê-lo por mais um dia de vida. Modé Ani Lefanecha Melech Vekayan. É isso que nós fazemos logo no início do nosso dia. Uma das coisas que nós aprendemos no livro dos Salmos, Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Devemos encher a nossa alma, devemos encher o nosso coração da palavra de Hashem. Devemos estudar as mitzvot, devemos estudar a Torá, devemos aprender a vontade de Hashem para as nossas vidas. Devemos servir um único Deus, que nunca nasceu, que nunca morreu e muito menos ressuscitou. O Eterno é um, como nós aprendemos lá em Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve, ó Israel, escute, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Deuteronômio 6,4. Então o Rebbe está nos ensinando que nós devemos cuidar dos nossos portões. E a nossa grande arma é a Torá. Ela
é lâmpada para os meus pés. A Torá é luz para os meus caminhos. Então essa é a grande lição que nós aprendemos. Parashá Shoftim, que significa juízes. Os juízes, junto com os guardas, tinham a finalidade de guardar os portões, trazer a justiça, mostrar e educar o povo judeu na guarda dos mandamentos da Torá. E a lição para nós é que nós devemos guardar os nossos portões. Devemos ter os juízes, devemos ter os guardas para guardar as nossas entradas visuais, os olhos, os ouvidos. Então tudo que nós recebemos de uma forma pode afetar a nossa vida espiritual. Então a pergunta pertinente é: o que nós estamos trazendo para a nossa vida espiritual? O que estamos ouvindo? Então nós precisamos nos encher da Torá. Nós estamos agora no mês de Elul, e o mês de Elul, ele é um mês propício ao arrependimento. Alguém me perguntou, então Hashem só perdoa o homem no mês de Elul? Não. Mas aprendemos na sabedoria judaica que no mês de Elul, as misericórdias de Hashem, elas estão mais aguçadas. Aprendemos na Torá que Moshe, ele se depara com o pecado do povo judeu. Eles estão adorando um bezerro de ouro. Então fala para nós a Torá que Moshe, ele sobe até o Monte Sinai e permanece lá por 40 dias. Fala para nós no livro do conhecimento judaico que Moshe, ele sobe no primeiro dia de Elul e ele fica 40 dias até o dia 10 de Tishri, totalizando ali um tempo de 40 dias. Ele desce, e nós aprendemos na Torá que ele desce com as novas tábuas da Torá. Isso emite para nós uma grande verdade. Hashem perdoou o povo. Hashem liberou a misericórdia para o povo. Então daí para frente se associa que no mês de Elul é um mês propício para receber as misericórdias de Hashem. No mês de Elul, há preces de arrependimento. Mês de Elul é o momento de fazermos introspecções, aonde precisamos melhorar, onde nós estamos errando, o que precisamos consertar com Hashem. E eu repito, nós não devemos fazer isso somente no mês de Elul. O que eu quero dizer é que no mês de Elul é o mês mais propício, mais focado para essa finalidade. Porque aprendemos na sabedoria judaica que em Elul as misericórdias de Hashem estão mais aguçadas. E devemos fechar os nossos portões para aquilo que nos afasta de Hashem. E devemos abrir os nossos portões para o estudo da Torá, para as tefilot, para as preces. Devemos abrir os portões para fazermos tzedakah. Eu aprendi essa semana no livro do conhecimento judaico que no mês de Elul é propício nós fazermos tefilot, orações, estudarmos a Torá, fazermos tzedakah. Essas três coisas derrubam os maus decretos da sua vida e traz proteção para a sua vida. Então vamos fechar os portões que nos afastam de Hashem e vamos conectar com Hashem por meio do estudo da Torá, por meio das preces e por meio da tzedakah. E acrescento o quarto ponto que eu esqueci de comentar, a techuvá. Techuvá significa retorno. Techuvá significa arrependimento. Essas quatro coisas, de fato, vão derrubar maus decretos da nossa vida. E vai fazer com que nos aproximemos mais do Eterno. Então, essa é a ideia de Shoftim. Juízes e guardas nos portões.
Portões significa, dá a ideia de algo que vai entrar. E o que está entrando em nossas vidas espirituais? Coisas que nos aproximam do eterno ou coisas que nos afastam do eterno, o único Deus? Então essa é a lição da Torá que nós aprendemos na Parashá de Shoftim. E eu deixo aqui o Terrilim, Salmo 119, Passuque, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que nós possamos sim guardarmos as 7 leis Ben-Noach, porque por meio delas nós servimos ao Eterno junto com o povo judeu, ombro a ombro, como escreveu Sofonias capítulo 3, verso 9. A todos, um Shavua Tov, uma ótima semana a todos, e Torá na veia. Baruch Hashem.